Olá, olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador e apresentador do programa Essas Mulheres, aqui no Instagram, colaborador do blog Feminário Conexões e colaborador da revista Debarge, revista cultural Debarge. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, perdão. Estamos começando mais um Essas Mulheres. Hoje nós vamos conversar com a escritora Fernanda Calef Barbeta. Vai ser um bate-papo maravilhoso, tenho certeza. Eu acho que a nossa convidada já está aqui. Vamos ver aqui, já está aqui, já até mandou o pedido para entrar. Essa noite é chuvosa aqui em Santa Catarina, Oi, mas muito agradável. Olá, boa boa noite. noite. Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Tô aparecendo aí? Né, não estou te vendo. Você está me Eu tô te vendo? vendo. Ixi, fiz bobeira aqui. Tem me acontecido isso nas últimas lives, assim, as pessoas veem minha convidada, a convidada me vê, mas eu não consigo ver o convidado, não sei o que o Instagram está me aprontando aqui. Só quero confirmar se todo mundo está vendo aí a Fernanda. Ah, Eu vejo metade você lá pra cima e eu metade aqui pra baixo. As pessoas me veem, né? é, Não. palco de teatro que entrou aqui, deu um oi, disse que tá te vendo. Então é isso, todo mundo está vendo a Fernanda, eu prossigo. Ah, que legal. Então tá vendo o problema comigo mesmo, com o meu Instagram, que eu não sei por que tem Ah, acontecido. Mas vamos tocar um barco. tá Vamos que certo. vamos. O importante é que você está me vendo e todo mundo que está assistindo a live está me vendo. Legal. Obrigado. Aqui também, o Marton Rocha que também falou que estão vendo. A Silvana, a Fernandinha também está vendo os dois. Então vamos tocar o barco. Gisele, bom, também está vendo os dois. Que bom. Vamos tocar o barco então. Fernanda, boa noite. Eu quero começar agradecendo a você por ter aceito o meu convite. É uma honra recebê-la aqui no Essas Mulheres. Seja bem-vinda ao Essas Ah, Mulheres. Sidney, eu que agradeço. Imagina, a honra é toda minha. Eu agradeço bastante o convite. Mulheres maravilhosas passaram por aqui, então eu fiquei muito, muito contente, muito honrada mesmo. Obrigada aí pelo convite. Tá? Eu que agradeço. A Leninha aqui da editora Arte Impressora de Arte Impressa de Minas Gerais também está vendo. Seja bem-vinda, Leninha. Obrigado pela presença. Nanda, Poesia e Prosa Ah, também aqui está vendo todo mundo. Seja bem-vinda, Nanda. Todo mundo seja bem-vindo. Muito legal recebê-los aqui. Estou aqui também a Paula Giannini, que já esteve aqui também. Seja bem-vinda, Paula Giannini. A Lume Literatura também. Sejam todos bem-vindos. Fernanda, eu gosto de começar aqui sempre que possível, ler alguma coisa que as minhas convidadas escreveram. Eu separei alguns poemas seus aqui, eu gostaria de ter o prazer de ler. Posso ler? por favor. Ah, Obrigada. Sim, lógico. eu que agradeço, Fernanda. Então vamos cá. O primeiro que eu separei aqui. Transparente. Olha só. O menino negro, negro como a noite, mas era dia, os pés descalços, sobre o chão quadriculado, preto e branco, na mesma proporção. Passantes, em desigual proporção, não o viam. A noite, negra como um menino, chegou e o engoliu. Se ao menos ele sorrisse, na manhã seguinte, o negro esticado sobre a areia, negro como a noite. Mas era dia, a areia refletia, o sol forte, quase alva. O menino negro, quente, quase frio. A negritude a mantê-lo transparente. Olha, esse poema é forte, pungente. é, Sim, sim, é, Sidney. Parabéns, Fernanda. Olha, mexe muito com a gente, viu, esse poema. Adorei, adorei. Ah, Ele é obrigada. lindo e é pungente. Infelizmente atual, né? Sim, exatamente. Há muitos anos e ainda atual, né? É, Infelizmente. é. O segundo que eu separei aqui é Metamorfose. Às vezes eu deleto uma fração de mim mesma e me redesenho, com novas linhas ou outros traços. Gosto de me rasurar, me desbotar, me colorir. Por vezes, calco a caneta com força, rasgo. Tem horas que eu só rabisco, por cima mesmo, a lápis. Depois eu apago. Outro poema lindo, Fernanda, que Ah, legal. obrigada, Sidney. Faz tempo que eu não escrevo poema, viu? Já tinha até me Oi? esquecido deles. Mas é lindo esse metamorfose, assim, não, essa força da reinvenção da pessoa. É muito bacana, adorei. É Exatamente. lindo. E o último que eu separei aqui para fechar é Quem Me Amasse.
desejar que me amasse, como meu pai amou minha mãe, um dia. Um amor que virou proposta, acabou sem propósito. Mas não pediria que me amasse. Prefiro sugerir que me amasse contra a porta do armário, junto à pia da cozinha. Prefiro que amasse minha roupa bem passada, meus lençóis de linho 4 fios, minha boca contra a sua, seu corpo sobre o meu. Querido Fernanda, Mais picante parabéns. esse. Oi? É picante, legal, é bacana. Obrigada Adorei. pela leitura, Sidney. Obrigada. Imagina, uma honra. Então, para quem não conhece a Fernanda, vamos conhecer um pouco mais. A Fernanda nasceu na cidade de São Paulo, paulistana, então, Fernanda, é do pastel e da caldo de cana. Tô com saudades, adoro, com certeza. E da coxinha, adoro uma coxinha, tô com saudades também. Ah, também, coxinha. Oh, Coxinha não tem nos Estados Unidos, é? olha, tem porque a gente descobriu uma padaria brasileira aqui, mas eu gostava de experimentar várias. Todo lugar que eu ia que tinha coxinha, eu provava. Então aqui eu tenho uma opção só que é muito boa, felizmente eu encontrei, mas eu sou viciada em coxinha. Se eu chego no lugar, tem vários assim, a coxinha que olha para mim e eu não resisto. Então eu tenho saudades desses passeios em busca das coxinhas. É legal, também gosto de coxinha, é muito bom, né? É muito bom. A Maria do Carmo aqui, nossa querida amiga poeta baiana, professora que entrou. A Gisele Bol falou lindo pro seu poema. A Nanda Poesia falou aqui, eu amo esse poema. Que legal, todo mundo aí. Obrigada a todos. A Sandra Godinho, a grande Sandra Godinho, dando boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, que legal. Bom, continuando aqui, a Fernanda é formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduada em comunicação pela Casper Libero. Publicou de maneira independente a duologia Futuros Roubados, Passados Revelados, 2017 e 2018, respectivamente, a coletânea de contos 30 textos para descontrair, em 2019, e o livro de poesias Já Não Cabem as Rimas, Já Não Me Cabem as Rimas, de 2020. Em 2021, seu livro de microcontos Iceberg integrou a coleção 3 do Mulherio das Letras, editora Venas Abertas. E ainda em 2023 lança o romance 1 mais 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 0, vencedor do prêmio CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, Literatura 2022. Mantém o site Entre Versos e Poesias, www.versopoesias.com.br. Recomendo muito, muito legal o site da Fernanda. Fernanda, falando aqui do seu começo aqui, da sua paixão pela escrita, pelas palavras que você sempre fala, já li depoimentos seus. Isso já começou desde criança ali, que você já tinha essa paixão pelas palavras, ou foi uma coisa que despertou na adolescência, ou mais na fase adulta? Como é que começou isso com você, essa relação tão visceral com as palavras? Então, Sidney, eu comecei desde pequenininha, né? Mas é engraçado que eu comecei primeiro com a escrita, né? E não com a leitura. É interessante que eu não tinha paciência para ler. Eu pegava os livros e eu parava na metade. Então, tinha vários que eu tentava, me cansava e parava. Mas eu sempre gostei muito de escrever. Então, desde pequenininha, assim, eu tinha, nem sei se eu tenho mais, algumas historinhas que eu escrevi. Então, eu inventava nomes estranhos, assim. Eu lembro, não sei porquê, eu me lembrei de uma que chamava Pissa. Eu não sei por que eu inventei que a menina chamava Pissa. E aí eu inventava os nomes estranhos, umas historinhas estranhas lá e ia guardando, mostrava pra família, todo mundo sempre gostava, né? E eu fazia assim, eu escrevia nos aniversários, eu fazia os cartõezinhos. E aí foi, né? Conforme eu fui crescendo, também eu fui sendo a da casa que escreve. Eu até acho que essa coisa da leitura, de eu não ter tido muito essa paixão pela leitura e mais pela escrita, estava até pensando nisso outro dia. Eu tenho 3 irmãs mulheres, né? E uma irmã minha, que é a minha irmã mais velha, Paula, ela sempre foi muito da leitura. Então ela lia Agatha Christie, ela lia Poliana, e eu achava até bonito, né? Poliana moça e tal, mas era ela que lia e eu não lia. Então ficava assim, como se ela fosse a que lia, né? E eu a que escrevia. Então é engraçado como a gente determina, assim, né? Quando tem irmãos, né? Ainda mais 4 mulheres, então parece que cada uma assume uma certa personalidade, um certo caminho, né? Então, eu sempre, quando me perguntam se eu lia, eu falo assim, não, quem lia era minha irmã, ela lia tudo e eu escrevia. E aí a família brincava e falava assim, nossa, como que você escreve se ela que lê, né? Como aquela relação de quem escreve é aquele que lê, mas eu não escrevi o que eu lia, né? Eu escrevia as ideias que eu tinha. E aí então eu sempre gostei primeiro disso. Eu primeiro gostei de escrever e depois eu fui gostar da leitura. E aí hoje eu sei da importância da leitura, né? Hoje eu sei que realmente elas caminham juntas,
Então você precisa ter realmente uma leitura boa, é daí que vem as ideias e a gente se aprimora, é com a leitura. Então hoje eu reconheço, mas quando pequena eu não tinha paciência. Então eu tinha vários livros começados. E é muito, muito interessante isso. Mas a escrita eu sempre adorei, sempre. Eu sempre gostei assim, de colocar as ideias, de ler. E aí também, de novo, a família, né? A família também incentivava. Então, quando era para Legal. escrever, não, ela que vai escrever. Então, eu lembro que tinha comemoração assim, dos meus pais de aniversário de casamento, a Fernanda que faz o texto da comemoração. Então, aquela coisa da escrita, como eu disse antes, né, o papel da escrita na casa era meu. Então, até minhas irmãs, quando fazem, não fazem mais, né? Faz tempo já. Mas eu lembro que elas falavam, ai, é prova de redação. Nossa, eu pensei em você, fiquei lá como se fosse uma santa, a santa da redação. E ficavam lá pensando em mim para ver se tinha alguma ideia boa para redação. Então, assim, eu tinha essa coisa com a escrita desde sempre, assim. Sou apaixonada pela escrita. É realmente um prazer. Que legal, Fernanda. E o jornalismo, como apareceu na sua vida assim, você teve vontade de fazer jornalismo assim, foi de Então, cara isso? Você escolheu lá o seu curso para vestibular? Como é que aconteceu essa relação com o jornalismo? então, o jornalismo foi uma decepção, na verdade, porque eu escolhi justamente Hum, a escrita. Então, eu pensava assim, o que eu vou escolher, o que eu vou estudar, se eu gosto de escrever. Só que o jornalismo é completamente diferente de você escrever ficção, né? Então, é aquela veia jornalística de ir atrás da verdade e de querer o furo jornalístico ou de querer entrevistar as pessoas. Por exemplo, isso que você está fazendo, Sidney, eu não gosto. Apesar de eu ser jornalista, eu não gosto de entrevistar as pessoas. E aí eu fui pela escrita. E aí, quando chegou na faculdade, eu fui. Logicamente, tem gostava sempre, todos os cursos são interessantes, tem coisas boas e coisas ruins, coisas interessantes e não. Mas não, eu trabalhei até com jornalismo, trabalhei com jornalismo empresarial, fazia aqueles jornaizinhos, né? Eu tô velho hoje em dia, acho que nem tem mais esses jornaizinhos nas empresas, então eu fazia aqueles jornaizinhos impressos, tudo, me dedicava muito, né? Não, era dedicada, mas não era um prazer. E aí chegou um dia que eu falei, por que eu não escrevo uma história, né? E vou para ficção. E aí eu escrevi, né? Sem pretensão nenhuma, eu comecei a escrever uma história e aí foi que veio o meu primeiro livro, que é o... Olha que nome chique. Futuros Roubados. Aí eu comecei a isso. escrever e acabou virando um livro. Mas assim, o jornalismo eu fui, né? Trabalhei mais de 20 anos com jornalismo, mas sempre trabalhei na imprensa também, né? Eu sou de São Bernardo, eu trabalhei no Jornal do Grande ABC, o Diário do Grande ABC. Trabalhei no Jornal de Santo André, então eu trabalhei no jornalismo, mas nunca foi a realização que eu senti quando eu comecei a escrever, né? Como ficção, comecei a escrever ficção. Então é interessante. Mas ainda bem que antes tarde do que nunca, né? Eu acabei descobrindo esse caminho da ficção. Que legal. A Gisele Bon escreveu aqui, ó. Gisele Bon, que é escritora, também Sim, faz parte do coletivo As Contistas, maravilhoso. né? Ela, a Sandra Godinho, Sabrina Dalbelo, tem um grupo maravilhoso nas Contistas, escreveu aqui, Santa da Redação. Que legal, obrigado pelo comentário, Gisele. Bom, aí como você falou, né, que esse é o seu primeiro livro, primeiro romance lá, que foi a duologia, né? Futuros roubados, passados revelados, né? Que é aí que você, quando escreveu, você falou, eu quero ser escritora. Para sempre, esse é o meu caminho, né? É legal que ele um depoimento seu falando que isso que é um sonho que você sempre tinha, né? Mas tinha um medo, que acontece bastante isso, né? É quase natural de ter o texto rejeitado por editora, tem aquela coisa toda, né? Eu li num depoimento seu. E, e aí você, mas aí uma hora que parece seu marido que perguntou para você qual o sonho que você tinha, né? Aí você falou, meu sonho é ser escritora, não foi? Foi. Nossa, essa história, eu não lembro onde eu escrevi, Cirene, você fez uma boa pesquisa. Foi isso mesmo. Eu me lembro, a gente namorava ainda, eu tô casada Hum. há 23 anos, e eu conheço meu marido há 30, alguma coisa assim. E eu lembro que era no começo do namoro, e a gente tava na chácara da mãe dele, me lembro bem da situação, assim, a gente numa rede, aquela conversa de começo de se conhecendo, assim, né? E ele falou, e o seu sonho? Na hora me veio assim, escrever um livro. Mas meio que como um sonho mesmo, não aquela coisa assim, um sonho vou fazer amanhã. Um sonho, uma coisa assim, pô, uma coisa difícil, porque quando a gente pensa em sonho, a gente pensa numa coisa difícil de realizar, né? A gente fala, é quando a gente tá dormindo ali que a gente pensa naquilo, na hora que a gente acorda a vida é outra. Então foi realmente uma coisa de sonho para mim, né? Não como um objetivo.
E aí eu me lembro, e aí eu escrevi esse texto que você achou em algum lugar, que realmente conta esse caso, de que foi na hora que eu falei, que eu me lembro que foi a primeira vez que eu pensei em escrever um livro, muito ainda como uma coisa distante. E aí, quando veio o Futuros Roubados, na verdade, isso, Sidney, de medo de ser recusada, eu não tive muito, sabe por quê? Porque eu nunca pensei em nem mandar. Foi assim, quando eu comecei a escrever Futuros Roubados, que eu até brinco que é um livro. Às vezes eu falo que eu tenho vergonha, às vezes eu me sinto mal por falar isso, porque não deixa de ser a minha história, né? O meu filho, vamos dizer assim. Porque era um livro onde eu não estava nem um pouco preparada para a ficção. Eu escrevi, eu gosto de dizer que é um livro escrito por uma jornalista. Então, foi um livro que, sem ter conhecimento sem conhecer as pessoas que escreviam, sem ter feito nenhum curso, sem ter feito nenhum estudo, nem nada, simplesmente, não sei por que naquele dia eu falei, eu vou escrever uma história. E aí eu tinha uma história bem mirabolante na cabeça e eu falei, eu vou colocar essa história no papel, né? No papel não no computador, porque no papel eu não consigo escrever, minha letra também é péssima, então não foi no papel, no computador. E aí eu comecei a escrever no computador, sem pensar em nada mesmo, assim, eu não pensei, vou imprimir, não, eu não sabia, eu era tão por fora dessa questão que eu não sabia do boom, do que tinha acontecido da literatura independente, do escritor independente, de que ele poderia simplesmente imprimir e vender. Não sabia. Eu comecei a escrever porque eu queria escrever. E aí eu escrevi essa história, e essa história ficou tão longa, por isso que ela virou uma duologia, né? Então é engraçado que eu falo que eu não tinha pretensão, mas eu já saí logo com 2, né? E aí eu fui fazendo essa história do Futuros Roubados e mostrei para meu marido, né? Que meu marido, tudo que eu escrevo, ele é a primeira pessoa que lê qualquer coisa que eu escrevo. Hoje já não, mas naquele começo, assim, talvez. Como hoje eu tenho as pessoas queridas, amadas, que estão aqui nessa live, que são as minhas amigas contistas, e o pessoal do Andanças também, que é outro grupo do qual eu participo, e eles leem e me ajudam, então eu deixei meu marido, que é de TI, que não tem nada a ver com isso, eu deixei ele um pouco tranquilinho lá. Mas naquela época era a pessoa que podia ler, porque, como eu te disse, eu não tinha contato com ninguém que escrevia, eu não sabia de nada, de curso, de nada, eu simplesmente escrevi. E aí, quando eu escrevi, mostrei para ele, ele falou, vamos imprimir, né? Eu falei, vamos imprimir? Eu falei, nossa, eu vou chegar numa gráfica e vou imprimir. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, olha, dá pra gente imprimir mesmo. Ele falou, vamos imprimir. A gente imprime, dá para amigo, para família, vê o que acontece. Aí eu fiz um curso, acho que foi, não sei se foi depois, acho que foi depois. Um curso pequenininho, com carreira literária, mas nem era o curso de escrita. Era o curso que ela estava dando no momento, que chamava Marketing para Escritores, uma coisa assim. E aí eu falei, eu fiz aquele curso e ali eu já comecei a conhecer algumas pessoas. Né? A Sandra Godinho foi a primeira pessoa que eu conheci. Mas acho que foi depois, eu acho que eu já tinha até escrito. E aí eu peguei e imprimi, só que eu fui sem pretensão, mas eu imprimi 100. Acredite se quiser, Sidney, eu imprimi 100. E eu já não tenho mais nenhum. Olha como são as coisas. Aí eu imprimi 100, dando para amigos, e um indica para o outro, e não sei o quê. E eu prometi, quando eu terminei de fazer esse livro, porque ele não tinha um fim. Então, apesar de eu ter falado que é um livro do qual eu me envergonho, é um livro completo, é um livro que tem uma história, a história é bem legal. O que eu digo que eu tenho vergonha é que hoje eu conheço alguma coisa mais de escrita, ainda tenho que aprender muito, mas assim, eu já conheço algumas coisas que eu não faria. Mas é óbvio, né? Todo livro que a gente escreve, a gente acha que a gente faz um pouquinho melhor do que o livro anterior. Então aconteceu isso com esse livro porque foi muito mesmo no começo. E aí eu prometi, mas eu não tinha feito o segundo, a continuação, porque eu não faço planejamento de nada, eu vou escrevendo. E quando eu lancei e as pessoas leram, eu falei, agora eu tenho que fazer a continuação, que é o Passados Revelados. Então eu tive no ano seguinte, o Futuros Roubados foi 2017, o Passados Revelados 2018, e aí eu concluí a história. E ficou uma história legal, né? Eu já tô arrependida de ter falado que eu tenho vergonha deles. Mas assim, ficou uma história legal, mas assim, logicamente, ainda tinha muito que aprender, né? Mas eles fazem parte da minha história. Então, eles são realmente os meus primeiros livros. E são uma dor. História legal. E aprender faz parte, a gente está sempre aprendendo, né, Fernanda? Exatamente, exatamente. Então, a Só gente não tá pode ter sempre... vergonha, né? A gente tem que aprender e ir gostando mais dos novos, mas também não renegar os anteriores, né? Eu tô aprendendo a fazer isso. Sim. Ó, aqui, a nossa amiga Sabrina da Band escreveu aqui, Fernanda, eu te amo. Linda, eu te amo também. Lindas. Você sabe que a Sabrina não vai deixar terminar a salada enquanto você não falar para ela o shampoo que você usa, né? Não entendo nada, não vou falar. Só se me derem alguma coisa, eu conto. Eu nem sei o nome, viu? Eu tenho que pegar lá no banheiro. E a Zélia escreveu aqui, Barbeta é Bárbara.
Ah, que legal, obrigado pelo comentário, Zélia. Obrigado, Sabrina, que bacana. Fernanda, eu vou fazer agora um quadro que já é tradicional aqui das nossas lives, que se chama Albas das Mulheres, na qual faço uma pequena homenagem a mulheres cujas histórias são precisa ser lembrada, resgatada, né? A gente que vive num país, uma sociedade machista, misógina mesmo, eu diria, e a história é sempre contada pelo homem, né? Homem branco e heterossexual, né? Hétero, a gente sabe como é que é, as mulheres sempre são colocadas pelo lado para baixo, não tem a devida valorização, né? Eu estou falando bem disso porque eu sou homem, branco e hétero, então conheço bem essa raça, né? Então é preciso que a gente resgate a história dessas mulheres que deixaram um legado, abriram portas, né? Daquele jeito, colocando o pé na porta, ou arrebentando porta mesmo, mas que deixaram um caminho, abriram caminhos. É importante falar sempre dessas mulheres, viu? A Sabrina falou que o ha, rindo aqui, a Nanda escreveu aqui, suas obras são maravilhosas, como você é modesta, foi a Nanda falando aqui. Ah, E a Sabrina falou aqui, o cabelo mais lindo do mundo, lá aí, ó. obrigadas, amigas. Que seria de nós sem Teu as cabelo faz sucesso, Fernanda. Oi? Teu cabelo faz sucesso. Daqui a pouco você faz um curso, um workshop sobre Eu cabelo aí. poderia fazer propaganda, né? Quem sabe? E essa Sabrina aqui, muito gentil, falando aqui que eu sou incrível, eu trabalho de um respeito fenomenal. Obrigado, Sabrina. Eu aprendo muito com vocês, Ju. Mas dando continuidade aqui, falando do quadro Obras das Mulheres, como eu falei, são mais de 120 mulheres homenageadas, quase 130. Toda semana uma mulher diferente sendo homenageada aqui, com que eu aprendo muito com essas histórias, né? Comecei com a minha conterrânea catarinense Antônia de Barros, que foi uma jornalista, educadora, escritora, política, uma mulher fantástica, e passei por mulheres incríveis aqui. Pagu, Cecília Meirelles, Hilda Hilse, falei de Carolina Maria de Jesus, falei de Zuzu Ângel, e Esmeraldina Cunha, duas mulheres que tiveram os filhos vítimas da ditadura militar, que lutaram muito para ter justiça para os seus filhos. Enfim, mulheres incríveis que eu tive o prazer de falar aqui. Incrível. Maria Aragão, que foi uma médica sensacional. Enfim, mulheres incríveis. Na semana passada, por exemplo, eu falei de Andradina de Oliveira. Foi uma escritora gaúcha fantástica. Escritora, atriz, dramaturga, feminista, jornalista, uma mulher espetacular. Hoje eu tenho o prazer de falar de outra mulher espetacular. Ali contemporânea da Andradina também. A Andradina escreveu para o jornal dessa mulher, a Josefina, que a gente já falou, Josefina de Alves Azevedo. Incrível. A Josefina Alves Azevedo, que era escritora, era jornalista, dramaturga, feminista, sufragista, uma mulher incrível. Os dados biográficos da Josefina são meio confusos, assim, não se tem muita informação, infelizmente, da vida pessoal dela, sabe? Uns falam que ela nasceu no Rio de Janeiro, em Itaboraí, no interior. Própria Josefina até escreveu isso uma vez, que foi em Recife, que ela nasceu, na verdade. Tem gente até que fala que apareceu no atestado de óbito dela que ela nasceu na Paraíba. Então não se tem uma certeza. Mas acredita que ela nasceu em 5 de março de 1851, é o provável, e faleceu em 1913, 1º de setembro de 1913, o mais provável. No Rio de Janeiro ela faleceu. Tá? Dizem que não, a Josefina diz que é prima do poeta, grande poeta Álvaro de Azevedo, né? Um poeta do romantismo, que morreu cedo, aos 20 anos. Ela diz que é prima dele, sim, mas tem biógrafos que dizem que não, que na verdade é uma meia-irmã do Álvaro de Azevedo, assim, né? Um relacionamento extraconjugal do pai do Álvaro de Azevedo, e nunca se falou muito, não se deu muita visão para isso, para não constranger a família, para não constranger a própria Josefina. Mas a própria Josefina, como falei, ela até escreveu isso numa matéria no jornal que ela publicava, dizendo que ela era prima do Álvaro Azevedo, não meia-irmã, e que nasceu em Recife. De qualquer forma, ela viveu no Recife, no Nordeste, passou um bom tempo lá. Aí, aos 26 anos, ela foi para São Paulo. E aí, em São
Paulo, em 1878, mais para o final do ano de 1988, ela fundou o jornal A Família. O jornal A Família já veio com tudo, assim, que era para defender exatamente a emancipação da mulher e pela educação, que era, a Josefina tinha a clareza disso, que era fundamental para ocorrer essa emancipação da mulher, a educação, mas uma educação séria, né? Uma educação completa, bem desenvolvida, né? Aquela educação assim, que dá para a mulher na época, que é aquela coisa, aprende só um pouquinho a ler, escrever, né? A mais próximo podia virar professora, e olha lá, fica nisso. O negócio da mulher era cuidar da família, né? Dos filhos, aquele combo, né? Casar, ter filhos, cuidar da família e fica por aí. E a Josefina sempre olha, não, a mulher não pode ficar na sombra do homem, tem que se emancipar, ela não é inferior à mulher. E o jornal Família, ela começou com isso, em 1878. Mas já em 1879 ela foi para o Rio de Janeiro. Achou que lá o jornal ia ter mais alcance, ia ficar mais perto da corte, né? Então, Rio de Janeiro, então, capital federal do país. Ela foi para o Rio de Janeiro. E o jornal continuou com um sucesso grande, assim. Foi até 1897, sem interrupções, sendo publicado, assim. E com a contribuição de várias escritoras, jornalistas que contribuíram para o jornal, né? Tinha a Júlia Júlia Lopes de Almeida, que eu homenageei aqui, uma escritora, uma mulher fantástica. Tinha Inês Sabino, a Andradina, que eu falei aqui. Então, era um jornal respeitado, com muitas mulheres participando. Assim. E a Andradina terminou o seu propósito. Ela chegou a viajar para o Norte, Nordeste, para conversar com outras jornalistas, né? Mostrar os seus ideais, conseguir mais gente para aderir à sua campanha, à sua causa, né? Mais assinaturas para o jornal A Família, continuou. E continuou sempre ali presente, escrevendo, combatendo quem quisesse inferiorizar a mulher. Por exemplo, ela bateu de frente com Benjamin Constant, que na época era ministro dos Correios da Instrução, né? Seria o cara que cuidava da educação do país, né? E num decreto de 1990 ele vetava as mulheres de acessar, de ter acesso a escolas de nível superior, né? E a Josefina tacou de cara o Benjamin sem pestanejar, né? Criticou ele, criticou a corrente filosófica que ele seguia, o positivismo, né? O positivismo, a gente sabe que tem uma visão da mulher muito conservadora, né? Aquela mulher mesmo que era uma mulher tinha que ser do lar, que ela já tinha uma educação do lar, que é isso que ela é responsabilidade dela, e ficava por aí, né? E a Josefina combatendo. Né? E quando veio a República, né? Veio todo mais um movimento pelo direito da mulher votar e ser votada, né? E a Josefina encampou também essa causa, não parou não, o jornal dela virou um veículo de campanha a favor do direito do voto para a mulher. Ela escrevia artigo atrás de artigo com isso, né? Publicou livros, ganhou artigos que tocavam nesse assunto, além da emancipação da mulher pela educação e tudo aquilo assim. Ela chegou, por exemplo, a bater de frente com um advogado que escreveu uma peça, uma comédia chamada A Doutora, e nessa peça ele descascava da ideia de uma mulher ser médica, né? A mulher não pode ser médica, isso é uma desonra a mulher, não cabia com a honra de uma moça para fazer esse tipo de profissão de medicina. Essa profissão e todas as outras profissões, né? A ideia da mulher é ficar em casa mesmo, é aquilo que a gente fala, ser cuidar da família do homem, ter filhos, aquele combo, né? E ela criticou, não, que é isso? Como? Tá maluco? Veio com essa conclusão que essa peça dizendo que a mulher não pode ser médica? Não, pode ser médica que ela quiser ser. Que ela tem que ter acesso a essa educação. E ela também, no meio dessa causa que a gente está falando dos votos, quando aconteceu, quando uma cirurgiã dentista, Isabel de Matos, pediu para ter o seu título de eleitor, né? Pediu lá para o conselho responsável para emitir esse tipo de documentos, e ela teve esse pedido negado pelo ministério da época, o Cesário Alvim, e causou uma grande indignação, porque a Isabel de Matos, ela se baseou numa lei que vigorava na época chamada Lei Saraiva, que dizia que todas as pessoas que portavam títulos científicos estavam aptas a votar, né? E como a Isabel era cirurgiã dentista, ela foi quem foi pedir o seu direito para
para ser o seu direito de eleitor poder votar. Mas negaram, não interessa ser genetista, já acharam que era muito ela ser genetista, que isso não era coisa de mulher e negaram. E em cima disso, instigada por isso, aqui que a Josefina fez, ela também escreveu uma peça para falar sobre isso. A peça é O Voto Feminino, assim, que foi encenada no Teatro Recreativo Dramático, era um dos mais populares teatros do Rio de Janeiro na época, assim. E foi bem recebida pela crítica, teve sucesso de público e tal. Mas apesar disso, foi encenado só uma vez só, lá no teatro, né? Não conseguiu mais que isso voltasse aos palcos, mas a Josefina não desanimou. Ela começou a publicar o texto da peça no seu jornal A Família, depois colocou isso num livro também, em livros, ficou com a sua causa. Ela não parava. A Josefina tinha uma convicção muito grande, assim, mesmo lidando, ela mesmo falava vezes que ela lidava muito com as mulheres da época que estavam naquela caixinha, né? Ficavam mais presas a literaturas mais amenas, porque elas tinham acesso também, né? Ela não sabe como é que é. Então, o que elas liam, né? Que elas podiam ler, conseguiam ler. Era a leitura relacionada à moda, culinária, beleza. A Josefina queria que ela lesse mais, né? Abrisse mais leque de leitura e pudesse ver como era importante a luta que ela defendia da educação para mulheres, de tal voz, todas as causas que ela defendia. Assim. A comunicação não desanimava, ela entendia que isso acontecia com a mulher porque ela era colocada nessa caixinha e ela, a função, missão dela, entendia isso, que era que abrir essa caixinha, tirar as mulheres dessa caixinha e que elas pudessem lutar por seus direitos. Josefina tinha essa força, essa garra, e ela não parava mesmo, assim. Como eu falei, a Josefina, a gente não tem muitos dados da vida biográfica dela, infelizmente. Parece que ela chegou a ter 2 filhos, mas a gente não sabe. Parece que o nome da mãe dela era Dona Amália Álvares de Azevedo Cunha, né? Pelo menos tem uma notinha no jornal lá do final da década de 19, falando da enfermidade, que estava muito doente a Dona Amália, dizendo que era a mãe da Josefina. Então, tem essa ideia de que faz certeza que Dona Amália era a mãe da Josefina, mas tem muitas lacunas em relação à vida da Josefina que a gente não sabe. Mas o importante é o trabalho que ela fez literário, jornalístico, nessa luta dela pela emancipação da mulher, depois como sufragista, pelo direito da mulher ao voto, ali sempre firme, forte, não desanimando nunca. Josefina nunca desanimou, sempre firme, sempre alerta no que ela acreditava. É importante, essas mulheres que vêm antes, sabe que a mulher conseguiu o seu direito ao voto em 1932, tá? Um tempo bem depois, mas se as mulheres não começassem antes, como a Josefina ali, cutucando, criticando, exigindo, perguntando por que não, claro que isso não ia chegar em 1932, ia demorar mais ainda, né? Que não é de uma hora para outra que esses direitos são conquistados, é preciso batalhar, questionar, perguntar. E a Josefina fez isso muito, muito, assim como outras mulheres da sua época. Por isso é um prazer, uma alegria falar de Josefina Álvares de Azevedo. Então, eu separei aqui, como falei, a escritora também escreveu poemas. Tem um poema muito bacana aqui, que ela fala sobre fé. Ela que também tinha uma divergência com a igreja, que perseguia também a Josefina, né? Porque era uma mulher muito moderna, né? Desafiava os preceitos religiosos e tal. E ela escreveu um poema muito legal falando sobre a fé. O nome do poema é Fé. E diz o seguinte: Fé, ao rugido medonho da tormenta que a alma nos esmaga, nos trucida, não pense que maldigo a triste vida, nem o sopro de Deus que ora me alenta, nem um momento só sou esquecida, de quem criou o mundo e a viventa, a flor do prado, a fera mais cruenta, a tudo, enfim, que tem ou não tem vida. É doce nas agruras da existência. Lembramos a divina onipotência, lembramos a divina, erguemos para o céu o coração, naquele terno enlevo de fé pura. É sempre muito feliz a criatura que forças vai buscar no coração. O poema é muito bacana, ela era uma pessoa até religiosa, só que ela não ficava presa os dogmas da igreja católica, dos padres, não, ela falou, não, igreja comigo, fé, eu, lá, Deus, pau, que o padre fala, eu penso 2 vezes. Essa é Josefina de Álvares Azevedo, grande mulher. Josefina Álvares Azevedo, presente. Nossa. Não sei se quer fazer algum comentário, fica à vontade, Fernanda. Né?
E é aquilo que você falou mesmo, essa luta, na verdade, continua, infelizmente, né? A gente ainda existe uma luta a ser feita, está acontecendo, ainda vai acontecer por muitos anos, mas foram mulheres como ela que lutaram lá atrás para hoje a gente ter uma condição melhor, né? Então, infelizmente, o ideal ainda está longe, mas graças a ela, né, uma mulher forte, pensar, né, que no século XIX uma mulher tem uma força dessa. Hoje você fazer alguma coisa já em prol, você já é um mérito enorme. Eu fico pensando uma pessoa no século XIX, que era muito mais difícil, porque a situação era muito mais complicada. Que força, que coragem, que mulher, que maravilha. Bem, Que mulher, uma história de uma garra, de uma determinação, como eu disse, numa época que hoje ainda está complicado, né? aquela... Do que a gente sabe que é. Imagina naquela época, né? E Josefina, Nossa, ela não desistia nunca. É impressionante. Fã de Josefina, legal. Como eu te falei, eu aprendo muito com a história dessas mulheres que eu conto aqui, a luta dessas mulheres aqui, que eu tenho toda semana que eu conto, é um aprendizado. E é a história do país que a gente vê através da história dessas mulheres, né? É a história do país. Como eu falei, já falei mulheres de todas as fases do século XVIII, já falei, século XIX, século XX. E é incrível. É a história do país que essas mulheres contam com suas lutas. É incrível. Vale a pena conhecer a história dessas a gente mulheres. A Sandra Godin escreveu... Oi, perdão, pode falar, Fernanda. para nós essas mulheres, essas histórias. Uhum. A Sandra Godinho aqui falou aqui também do meu trabalho aqui. Obrigado, Sandra, pelo carinho, pelo comentário. Como eu falei, eu aprendo muito com vocês, cara. Eu sou um privilegiado aqui. Então, é um trabalho que eu faço com muito carinho, muito respeito e muita dedicação. A Maria do Carmo, nossa amiga poeta baiana, escreve aqui: o relato da trajetória dos escritores inspiram e incentivam outros escritores. Isso mesmo, obrigado pelo comentário, Maria do Carmo. A Silvana Fernandino escreveu aqui: muito bom ver a Fernanda por aqui. Que legal, obrigado pelo comentário, Silvana. Isso. E, e a Daniele Marian, minha querida amiga, lá de Manaus, Amazonas, muito legal, faz um trabalho maravilhoso com a comunidade indígena, doutora, falou aqui, mulher incrível, à frente do seu tempo, é mesmo, Dani, à frente do seu tempo, beijo, grande Josefina, obrigado pelo comentário e pela sua presença aqui. Vamos que vamos aqui seguir o nosso bate-papo, Fernanda. Quero falar desse seu último livro, premiadíssimo, tá? Com esse título incrível, 1 mais 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 0, que se conta a história da jovem Izinha, 15 anos. Isso. Conte um pouco mais sobre os livros, sobre a sua inspiração para esse livro. Esse livro, ele vai ser lançado ainda, né? Eu ser lançado no dia 7, agora de outubro, na Bienal de Pernambuco. Então, estou ansiosa. Vai ser bem legal. E depois vai ter lançamento em São Paulo também, ainda com data para o final de outubro, mas ainda não confirmado, mas vai ter em São Paulo também. E esse livro foi um outro livro que eu escrevi assim, sem pretensão, eu escrevi realmente... Eu tive a ideia e eu fui escrevendo. Na verdade, assim, eu escrevo... A história vem para mim, eu vou escrevendo e vou conhecendo a personagem, vou conhecendo a história conforme eu estou escrevendo. Então, com a Izinha foi assim. Eu criei a história da Izinha. Deixa eu explicar mais ou menos o que é, né? Esse título bem diferente. Na verdade, o livro todo foi escrito de uma forma muito diferente. Ele foi escrito em tópicos. Então, a premissa da história do livro é a seguinte. Uma psicóloga, uma menina de 14 anos, quase 15 anos, ela vai na psicóloga. E ela está passando por um momento muito difícil da vida dela, e a psicóloga fala para ela: você escreva, conte sobre a sua vida, sobre as coisas que já aconteceram, que as coisas passam a fazer sentido. E aí, de uma maneira muito irônica, ela realmente conta. Então, ela chega, ela pega uns cadernos e ela começa a contar. 1, 2, 3, 4. Então, ela conta em tópicos essa história. Então, é contada de uma forma diferente, mas é uma história que fala sobre coisas muito comuns, que é o abandono, que tem várias coisas, né? Amizade, tem coisas boas também, né? Não só coisas ruins. Então, são coisas profundas, coisas difíceis, mas contadas, eu tentei contar de uma forma leve. Então, essa forma do 1, 2, 3, 4 foi a forma que eu encontrei para falar de algumas coisas que a gente vivencia, que não tem como não falar, que as pessoas se identificam quando leem esse livro, mas escritas de uma forma diferente, né? Ela é em primeira pessoa, então é essa menina de 14, 15 anos que conta.
E aí eu fui escrevendo, né, da forma como eu faço os outros livros, e aquela história foi vindo, eu fui escrevendo, fui conhecendo a personagem, chegou uma hora que, assim, eu sabia exatamente quem era aquela personagem, o que ela faria, o que ela pensava, eu realmente me envolvi ali, e, e terminei a história, mandei pro concurso, né, da CEP, e eu nem esperava que pudesse acontecer alguma coisa. Inclusive, eu estava até com uma grande amiga minha, a Paulinha, que esteve aqui também, da Palco. A gente já combinando ali de lançar o livro entre nós. E esqueci completamente, né? Ela sabia também, eu também sabia, mas assim, nem imaginava. E o livro já praticamente para sair. E aí eu descobri, né? Eu tive a notícia que eu tinha vencido o prêmio na categoria romance. E aí, aquela loucura, Paulinha, pelo amor de Deus, ela é maravilhosa, né? Ainda bem que a vida coloca pessoas maravilhosas na nossa vida, na nossa frente. Então, assim, ela super me apoiou, falou, não tem como, né? Porque não tinha como eu desvencilhar a edição do livro com o prêmio, né? Eu não poderia fazer o livro com ela ganhando o prêmio. Então, aí eu entrei nessa nova fase, que aí o livro foi novamente, né, editado, nova capa, tudo novo com a CEP, que é o que faz parte da premiação, né? E aí o livro ficou pronto, o resultado saiu em novembro do ano passado, e aí ficou pronto, né? Nesse ano todo o livro foi trabalhado, né? E agora ele vai ser lançado. E esse livro, na verdade, não só a Paulinha, né, apareceu na minha vida maravilhosamente, como a Gi, né, a Gisele Forini Bon, que está aí também, a Sabrina, a Elisa, a Sandra e o Bruno, né, de Andrade. Essas pessoas todas estão relatadas depois lá no livro, me ajudaram muito na leitura, na opinião deles. Então foi um livro feito com os amigos, as pessoas sempre junto comigo. A Gi fez uma revisão maravilhosa, o Bruno de Andrade, da Lume Literatura, fez a leitura crítica. Então foi um livro assim que tem um carinho enorme por ele, também pelo prêmio, mas antes do prêmio, pela parceria mesmo com esses amigos, as pessoas que acreditaram. Eles falavam, vai ganhar prêmio esse livro, eu nem imaginando, e realmente aconteceu, e esse livro vai sair. Tomara que, por causa do prêmio, né, que o legal do prêmio é justamente esse livro poder chegar a outras pessoas, né? Então, a ideia, meu desejo é que esse livro chegue a outras pessoas. Mas é isso aí. Que legal, Fernanda. Para ter ideia, a comissão julgadora lá que elegeu o prêmio, o livro, premiou o livro da Fernanda, chegou a falar que o livro da Fernanda tem traços da escrita da Clarice Lispector. Para ter uma ideia como é que é esse livro da Fernanda, viu? Parabéns, Fernanda. Obrigada, Sidney. Obrigada. Deixa eu ler aqui uns mensagens que apareceram aqui para a gente não deixar batido aqui. A Silvana Fernandinho falou que a amiga Fernanda. A Paula Giannini falou, livro maravilhoso. Paula Giannini, mais uma das contistas aqui, é a Silvana aqui que completou. Aqui de BH já conversei com Fernanda. Adquirimos livros nossos e aprendi muito com esta menina Microcontos. Beijo grande, amiga. Obrigado pelo comentário, Silvana. Obrigada. Oi, pode falar. É muito bom microcontista ela também. A gente se conhece do meio dos microcontos. Porque essa vida a gente vai conhecendo as pessoas, né? A gente vai aprendendo mais na escrita e vai aprendendo com as pessoas também, com a leitura, com o que a gente divide. E a Silvana também, sempre dividindo comigo os microcontos. Que legal. A Silvana das Contistas também? Não é. Ela é do site Página Florentino. E aí Que legal. A Maia Falks aqui, ó, a escritora Maia Falks aqui, seja bem-vinda, Maia Falks. Escreve aqui, vai ter resenha. Vai. É isso aí, tô esperando, hein, Maia? Tô ansiosa. Logo que sair o livro, a Maia vai receber ele. Eu tô esperando ansiosamente pela resenha que ela vai fazer para mim. A Maia Falks é um trabalho muito bacana de resenhas, né? Se eu não me engano, o nome do site dela é Biblio. E agora eu vou. Maia, se puder escrever o nome do seu site, esse trabalho maravilhoso que você faz de resenhas, por favor, coloque aqui pra gente. Você faz um trabalho muito bonito, viu, Maia? Parabéns. Um dia eu quero te receber aqui também nessas Mulheres Maia. Vai ser um prazer conversar com você. Você faz um trabalho muito bacana, muito bonito, lindo. Vai ser ótimo. E a Maia aqui já deu responder aqui pra gente. É bibliofilia cotidiana. Parabéns, Maia. Trabalho lindo que você faz. Todo mundo tem que entrar ali, que ela faz um trabalho muito bonito de resenhas aí, muito legal. E escreve muito
bem, a Maia também tem livros, Eu tenho os livros. super competente. Oi, desculpa, te interrompi, Fernanda. Não, eu tenho os livros dela, ela é ótima, eu acompanho bastante, aprendo bastante com ela também. Uhum, que legal. Aí a Sabrina da Abreu escreveu aqui, esse livro é incrível, gente. Olha aí, a Sabrina já assinando aqui. E ela escreveu, é fofo, inteligente, a Fernanda acertou. Aí, a Sabrina confirmando aí. E a Maia falando aqui, obrigada e oba, que legal. Já que a gente está falando aqui nas conquistas, como é que você chegou nas conquistas, hein, Fernanda? As conquistas, na verdade, é um presente. A melhor coisa que aconteceu para mim na literatura foi ter conhecido as contistas, ter entrado para esse grupo maravilhoso. Bom, dá para perceber, né? Essas mulheres maravilhosas aí, só, só me colocando para cima. E as contistas, eu conheci, na verdade, como eu comentei um pouquinho antes, a Sandra, em primeiro lugar, que foi quando eu fiz esse curso da Carreira Literária. O livro dela tinha acabado de ser escolhido pelo Carreira para ser editado. Eu acho que ela nem estava nesse curso, acho que ela apareceu um dia ali, e aí não me lembro direito, mas aí eu lembro que eu marquei o nome dela, a gente depois fez um grupo com algumas pessoas, ela estava nesse grupo. E aí eu conheci a Sandra Godinho, maravilhosa. E aí depois, pela Sandra, eu fui para um grupo de escrita de contos, tinha desafios de contos, infelizmente não tem mais, que chama Entre Contos. E aí lá eu conheci outras mulheres maravilhosas, aí foi a Paula Janine, foi a Sabrina, a Elisa Ribeiro. Então eu fui conhecendo outras mulheres lá, homens também, né? Pessoas que escrevem muito bem. E aí participando dos desafios, que aí eu aprendi muito, porque aí você escreve, as pessoas leem, dão alguns comentários, né? Às vezes aquela coisa que você... nem tudo você usa, né? Então você pega os comentários, você vê o que faz sentido para você e você vai melhorando a sua escrita através daquilo. Então foi muito bom. E aí nesse grupo, como eu conheci essas meninas, elas já tinham o grupo As Contistas, já fazia um tempo, porque eu entrei em 2020. Não faz tanto, parece que faz uma vida, mas foi em 2020. E aí elas me convidaram para fazer parte e eu aceitei, lógico, de cara. E aí, assim, aí eu comecei num grupo de literatura, mas virou assim um grupo de amigas. E, nossa, todas maravilhosas, e nós somos amigas mesmo, assim, de se falar muito, de conversar, elas são maravilhosas. Então a gente se ajuda tanto pessoalmente quanto na literatura. Então a literatura traz essas coisas, né? Essas surpresas na nossa vida. Então é um grupo maravilhoso, assim, de todos os Legal, e vídeos, legal. textos e concursos. E aí a gente foi crescendo juntas e criando coisas novas, buscando novos leitores, que é sempre o objetivo principal, né, de quem escreve. E estamos juntas aí. Continuamos nos apoiando e nos amando. É muito legal. Sugiro que vocês acompanhem as contistas. Tem um perfil aqui no Instagram, tem um site, é muito legal. Elas estão sempre escrevendo textos ali. E esse trabalho que elas fazem é uma coisa que é muito legal, uma amizade muito bacana, muito sincera, uma ajudando a outra. É muito legal acompanhar as contistas, viu? Acompanhe lá a Sandra, a Sabrina, a Gisele Mon, que está aqui. Gisele, quero te entrevistar também aqui nessas mulheres, quero ter esse prazer, viu? Enfim, a Paula Giannini, que eu já entrevistei aqui, a Sandra que eu já entrevistei aqui, a Sabrina que eu já entrevistei. É muito legal. As conquistas é um trabalho muito bonito, um coletivo muito bonito, trabalho muito legal, sério, de solidariedade mesmo. Vale a pena acompanhar, viu? Sigam as conquistas, é muito bacana. Obrigada, Cid. Você ia falar alguma coisa, Fernanda? Não, só agradeço aí a divulgação. É muito bom mesmo. Tem muitos textos bonitos lá no blog, textos ótimos. Nosso blog é As Contistas. Então, vale a pena a página. Que legal. A Maia Falcos esteve aqui, obrigado. E oba! Eu que agradeço você, Maia Falcos. E a Silvana falou que deu uma mensagem que ela vai ter que sair, mas muito prazer, gostou aí da live. Obrigado, Silvana. Só voltando lá pro livro, seu livro premiado, viu? Um livro que conta de uma fase que é sempre muito cheia de dúvidas, né? Que é a adolescência, que todo mundo passa, de dúvidas, que a gente está descobrindo coisas, né, Fernanda? E esse livro, que você conta a história dessa menina, tem algo de autobiográfico? Olha, Sidney, não exatamente, pelo menos não que eu saiba, né? Às vezes a gente escreve coisas que tem muito da gente ali, a gente não necessariamente ali na hora se identifica, ou o leitor identifica, mas tudo que a gente escreve vai da nossa vivência, das coisas que a gente se lembra, né? Por exemplo, como essa história ela se passa nos anos 70, 80,
questão de fazer isso porque eu falo de orfanato, né? Então, eu queria que fosse numa fase de orfanato onde acontecesse daquela forma, né? Hoje já nem existem mais os orfanatos, então eu coloquei naquelas décadas e até a questão de adoção, então o que ia acontecer naquela história fazia sentido ser nos anos 70 e 80. E também porque, como eu nasci em 76, a minha infância foi nos anos 70 e 80, então eu tenho uma lembrança muito boa, eu gosto muito dessa período. E também é mais fácil para mim buscar algumas coisas, algumas referências, algumas coisas dessa época que eu vivi. Então, a Izinha, que é a personagem principal, ela é um pouco mais velha do que eu, né? Se ela realmente existisse, mas ela viveu nesse período que eu vivi. Então, muitas das coisas que ela fala, por exemplo, do pão queimado, né? Aquela coisa de espetar metade do pão francês no garfo e colocar no fogo, aquilo, são coisas da minha infância. Eu trago muitas coisas da minha lembrança, né? Mas não necessariamente relato acontecimentos meus, assim. Aquilo que eu falei até da outra vez, né? Que eu fui conhecendo tanto a Izinha, chegou realmente o momento da escrita do livro, que eu encarnei a Izinha. Eu, sinceramente, assim, eu sabia o que a Izinha escreveria, o que ela sentiria, o que ela faria. Aquela coisa que a gente vai escrever, às vezes, e fala assim, olha, tem que ver se esse personagem vai ser crível, né? Se ele, naquela história, se ele seria capaz de fazer aquilo pelo que você desenhou para ele. Mas, assim, em nenhum momento eu cheguei e fiquei desenhando as características dela. Eu realmente senti que era ela. Então, assim, até quando você pergunta se tem a ver comigo, talvez tenha muita coisa, né? Apesar da minha história não ter nada a ver com abandono, assim, abandono no sentido de abandonar realmente uma criança na frente de um orfanato, não teve abandono, não teve a morte de uma mãe, não teve aquelas coisas mais drásticas que aconteceram na história, mas tem, logicamente, um sentimento, porque como eu coloco no livro, o abandono é tudo, né? Muita coisa é o abandono. Então, por exemplo, o abandono, todo mundo entende que o abandono é você deixar uma criança na porta de um orfanato, mas abandono é a morte de uma pessoa, abandono é você trocar uma coisa por outra, abandono, até algumas coisas que eu coloco no livro lá, né? O anoitecer é um abandono. Muitas coisas são abandono, né? Então, é o abandono numa coisa ampla, ao mesmo tempo de que a gente é rodeado por abandono o tempo todo, né? Então, essas coisas de abandono, às vezes, assim, pode ter algumas coisas ali no livro que remetam a alguma coisa minha da infância, mas eu não identifico exatamente. Não sei dizer, mas eu acho que todos nós vamos nos identificar em algum momento com algum tipo de abandono. Inclusive, assim, no livro, em muitos tópicos, me perdi um pouco aqui no que eu ia falar, porque eu ia dizer o seguinte, eu falo tanto de abandono que o livro quase se chamou, nesse período em que eu estava com a Paulinha, com a Palco, ele ia se chamar Todo Fim é um Abandono. Porque em muitos pontos eu coloco essas coisas que eu te falei, né? Eu coloco toda troca é um abandono, toda morte é um abandono, toda perda é um abandono, né? Tipo, você perder um lápis é um abandono. Então, algumas brincadeiras assim, né? Você deixar uma boneca é um abandono. Então, existem essas brincadeiras com o abandono e até o título do livro seria o Todo Fim, o Abandono. Mas como ganhei o prêmio com o título escolhido anteriormente, que é esse título maluco aí, 1 mais 1 igual a 2 igual a 0, que é um livro que fala muito da história, né? Porque eu queria que fosse um título que falasse de números e que falasse de uma história. Então, eu acho muito representativo quando você coloca 1 mais 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 0, não é que você não sabe a matemática. É porque o 2 menos 1 igual a 0 é uma história, né? É muita coisa que tá ali. Então, quando você perde alguém, 2 pessoas, você perde uma, você fica 0. Então, eu queria alguma coisa que fosse numérico e, ao mesmo tempo, uma história, que tem tudo a ver com o que eu disse, de que ela conta a história dela em 1, 2, 3, 4. Então, esse livro é muito recheado, vamos dizer assim, outra palavra, com números e palavras. Então, por isso que só para explicar um pouquinho, porque quem está ouvindo vai falar que título estranho é esse. Então, só para dar uma ideia do porquê desse título inesperado. Mas é isso aí. Que legal, Fernanda. E como você já falou, ele vai ser lançado na Bienal de Pernambuco, né? Isso. Bienal que é organizada pela minha amiga Adriana Mairink. Você vai estar lá em Pernambuco, Recife? Vou estar. Vai ser no dia... Olha que legal. Às 15 horas. Que legal. Eu tenho um lançamento para fazer lá, um projeto meu com a Adriana Mairink, na Bienal de Pernambuco, só que eu não vou poder estar, vou estar virtualmente. Que dia que vai ser?
Ah, ainda não tem o dia certo aqui. Está dependendo quando vai sair. É uma coleção que eu e a Adriana estamos organizando. Então, depende de como ficar pronto lá na gráfica, lá direitinho, a gente coloca. Deve ser mais para o final da Bienal, Ai, que legal. creio. Que legal. creio. É a coleção Essas Mulheres. Mais para frente eu dou mais detalhes, Ju, vai ser bem bacana. Olha, legal. Legal. E, Fernanda, os livros já estão à venda? Vai ser lançado ainda? Vai estar em pré-venda alguma coisa? Como Não, é que o não. pessoal faz para poder adquirir Ele o está livro? impresso já, né? Hum. Mas ele vai ser vendido a partir da Bienal. Eles Ah, decidiram que vai vai ter bem, não. ir do lançamento na Bienal. E, e aí eu vou estar em São Paulo, né? Eu vou para a Bienal primeiro em Recife, e depois eu vou para São Paulo, vou ficar umas 3 semanas. E aí nesse período eu vou pegar alguns na mão e vou vender, né? Com autógrafos, tudo. Vou fazer o lançamento em São Paulo também. Eles vão fazer, na verdade, com os outros dois vencedores do prêmio, que é o Dalgo venceu com poesia e o Gael Rodrigues venceu com contos. Então, nós três vamos fazer um em São Paulo também. Está quase certo para o dia 27 de outubro. Então, mas aí as vendas é só a partir da Bienal mesmo. Que legal, Fernanda. Fernanda, você está há quanto tempo nos Estados Unidos? Olha, eu vim para cá 3 vezes. A última Ah, vez eu vim no começo, antes da pandemia, foi assim, quase na pandemia. Eu vim em junho de 2019. E aí logo aconteceu a pandemia, né? Eu ia para o Brasil para fazer uma visita, acho que era fevereiro ou março, foi bem quando estourou. E aí eu fiquei aqui até terminar a pandemia. Aí quando passaram uns 3 anos mais ou menos, aí eu voltei. Então eu vou no Brasil 1, 2 vezes por ano às vezes, mas estou por aqui com saudades do pastel, da coxinha e da família, né? A pessoa fala do pastel, você fala da família, dos amigos, de todo mundo. e em que cidade você Eu está estou aí em nos Estados Unidos? Michigan. Eu estou em Michigan. Ah, em Michigan. Morrendo de medo de já vai esfriar, né? Porque aqui é bastante frio. É. Então, ainda tá quente, né? Mais ou menos, na verdade, né? Ele tá ficando ainda uns 23, 24, assim, durante o dia, mas de manhã já é fresquinho. E já tô dormindo com uma cobertinha, assim, às vezes já tem que sair, se sair cedinho, já tem que sair com uma blusinha. Então já tá esfriando. Mas, como eu vou agora pro Recife, já vou fazer minha mala aqui com roupinhas bem à vontade. Então eu vou calor do Brasil para quando eu voltar para cá, que vai ser já quase novembro, aí vai estar frio mesmo. Aí vai estar. E aí é o frio que começa, Sidney, e vai assim até abril. Eu faço aniversário em junho. Às vezes no meu aniversário em junho ainda dá para pôr uma blusinha por cima da camiseta. É frio mesmo. Mas tudo É. bem. Aí é frio com F congelado mesmo, né? É bem frio. Hum. E você aí, aí morando nos Estados Unidos, já teve vontade de escrever alguma coisa em inglês? Já escreveu alguma coisa em inglês? Ou Olha, Sidney, traduzir um livro não seu? tenho vontade. Na verdade, eu não tenho vontade, porque eu gosto muito da língua portuguesa. Eu escreveria, senti uma necessidade, né? Meu marido fala, às vezes, no trabalho, que ele gosta de exibir, que a esposa dele ganhou um prêmio. Então, ele fala que eu ganhei um prêmio, ou quando eu ganho, faço algum livro, ele tem esse livrinho aqui lá na empresa, lá na mesa dele. Então, às vezes, a pessoa pergunta o que é, ele fala. A pessoa fala, quando ela vai lançar em inglês? Mas eu não vontade, se surgir, né, muitas pessoas pedirem, pode ser que eu faça, mas eu não tenho vontade, porque, Sidney, inclusive, eu não leio inglês, eu leio, não que eu não seja capaz, eu não gosto, eu gosto da língua portuguesa, eu não escrevo nada em inglês, eu não gosto de ler inglês, eu compro os livros em português, e eu não tenho essa paixão pela língua inglesa como eu tenho pela língua portuguesa, e outra coisa, eu sinto que como tem muitos textos que eu uso, muitas coisas do Brasil, né? Às vezes algumas coisas, por exemplo, até dando um exemplo que o pão queimado, por exemplo, que a gente comentou aqui, né? Então, algumas coisas se perdem. É lógico, né? Se o meu livro fizer um super sucesso e ele for traduzido em outras línguas, a gente vai dar um jeito no pão queimado, a gente vai pôr uma coisa no lugar. Agora, dizer que eu tenho realmente uma vontade, eu não vejo esses livros assim em inglês quando eu escrevo, não penso nisso. Mas, logicamente, se um dia eu pensar em fazer, eu faço, mas não é uma coisa que eu tenho vontade, não sentir o mesmo prazer, porque para mim, Sidney, a escrita é prazer. Por isso que eu falo, eu escrevo o que eu tô com vontade, pode ser um livro estranho, pode ser alguma coisa como eu fiz desde o primeiro, assim, eu escrevo o que eu tô com vontade, eu não penso assim, quem vai ler? Eu escrevo e depois que eu escrever, eu sei que alguém vai ler.
né? Todo livro tem um leitor e todo leitor tem um livro. Então eu acho que uma hora ele vai achar as pessoas. Mas eu não... Essa coisa de mercado, de falar, eu vou escrever alguma coisa que o mercado queira. Então não. O inglês é a mesma coisa. Mas a gente nunca sabe o futuro, né? Hoje não é uma coisa que eu penso. Mas... Vai que uma editora grande está faz uma proposta, aí Sim, pode pensar, né? sim, exatamente. Que legal, que legal. Fernando, você está com um livro super premiado, aí, com esse agora, se, já passou pela sua cabeça, assim, imaginou se o seu livro seja por exemplo, adaptado para o cinema, alguma coisa assim? Nossa, Mas nem passa pela sua cabeça. eu, Sidney, na verdade, quando eu falo sem pretensão, eu realmente assim, sou muito pé no chão, porque para não sofrer, sabe? Porque eu sou ansiosa. Então, se eu colocar metas muito altas, talvez eu esteja errada, talvez eu tivesse que ser um pouco mais como a Josefina, assim, mas não sou, infelizmente. Então, eu não me coloco essas metas, eu realmente faço as coisas sem pretensão. Tanto é um exemplo que eu escrevi o meu livro para o CEP, foi o primeiro livro que eu submeti à editora, a prêmio, a qualquer coisa, foi esse. E eu submeti e eu esqueci. Tanto que eu comecei com a Paulinha, a gente a fazer uma outra coisa. Primeiro a gente falou assim, ó, vamos esperar o resultado, só que isso daí era junho. E o resultado saiu em novembro. Então, assim, nesse entre junho e novembro, vamos esperar o resultado, eu me esqueci que eu tinha mandado, a Paulinha se esqueceu que eu tinha mandado, e a gente... Então, assim, eu realmente não acho que vai acontecer. Eu não gosto muito de pensar, porque, para não ter decepção, talvez seja uma proteção, assim, né? De não ficar imaginando que pode acontecer coisas muito mirabolantes. Se acontecer, a gente fica feliz, né? Lógico. Sim. Não sei. Não sei se é certo ou se é errado, se eu deveria ter mais... Não sei. Mas eu sou assim, eu não penso. Mas, lógico, né? Estamos aqui na vida, tudo pode acontecer. Como eu não achei que eu pudesse ganhar um prêmio, como eu primeiro achei que eu nem pudesse imprimir um livro e vender, né? Nunca imaginei que eu pudesse também ganhar um prêmio e sair por uma editora e tal. Então, vamos ver o que eu... Do mesmo jeito que eu escrevo minhas histórias, eu vou descobrindo minhas histórias enquanto eu escrevo, eu vou descobrindo a minha vida enquanto eu não faço também muitos planos, não. Não faço plano de escrita, não faço muito plano para a vida. Eu vou indo. Então, é isso aí, eu sou, eu sou assim. Mas legal que você fala, Fernando, você tem falando da live inteira aqui sobre essa coisa para você que é importante, o prazer em escrever, né? É isso. E talvez se você fosse ficar submetendo essa sua vontade de escrever a planos assim, voos mais altos, assim, talvez isso comprometesse seu prazer de escrever. Então, primeiro que você satisfaz é seu prazer de escrever, isso que importa. O que vier depois é lucro, né? Esse que é legal. Porque, por exemplo, né? quando eu comecei a escrever, alguém tivesse olhado e falado assim, se eu quisesse escrever para ser impressa e ganhar prêmio, alguém falasse assim, nossa, um livro 1, 2, 3, 4, 5, ninguém vai ler, nunca vai ser impresso. Lógico que eu quero leitores, isso eu tenho pretensão. Isso eu quero leitores, porque também não vou escrever para ninguém ler, né? Mas se alguém falasse, esse livro, se eu quisesse prêmio, eu falaria, então vou parar, vou escrever outra coisa. Aí o que está vendendo agora? Eu não quero nem saber o que está vendendo, que tipo de livro que vende, que tipo que lê. Se eu escrever o que eu quero escrever e um número de pessoas ali que, né, exista pelo menos um número de pessoas, porque eu também não escrevo só para mim e para o meu marido, né? Mas que leiam e que gostem, isso já me impulsiona para continuar escrevendo. E também se falar, ninguém mais vai ler o que você escreve, eu vou escrever para mim. Isso também é verdade, né? Porque primeiro é realmente por prazer. Mas é lógico que eu escrevo com pelo menos a pretensão de que alguém leia, né? De que aquele livro seja um livro, né? Senão ele não vai ser nada, ele vai ser alguma coisa no computador ali. Mas não faço grandes... Eu gosto de surpresas. É a vida que me surpreenda se for para acontecer alguma coisa. Ah, tá certo. E o leitor, já que a gente está falando tanto em números aqui, matemática, o leitor faz parte dessa equação, né, da escrita. Tem que ter alguém, tem que ler. Isso é importante, esse feedback que o autor que escreve recebe, é importante para ele, é legal. Né? Escrever e ficar na gaveta não, Exatamente. é, um, Só, né? é uma escrita pela metade, ficar na Exatamente. gaveta, né? Exatamente. É o escritor, o livro e o leitor, né? Tem que fechar esse ciclo. Então, que pelo menos eu tenha os leitores, os prêmios, outras coisas são, logicamente, muito bem-vindos, mas são além, né? Então, primeiro é o prazer da escrita, o prazer de ter o leitor e o prêmio, outra coisa depois, né? Eu sei que nunca vou ficar rica com livro, isso
Não existe, então também a parte de dinheiro não é uma coisa que eu penso. Se eu tiver pelo menos ali o dinheiro para imprimir, para fazer ele circular, fazer uma divulgação, alguma coisa, já fecha o ciclo. Que legal, Fernando. E você navega em todas as vertentes da escrita, né? Você já escreveu crônicas, contos, romance, poesia. Tem mais algum gênero literário que você gostaria de se desafiar ainda pela frente? Você também não pensa nisso? Se vir inspiração, você escreve. Por exemplo, eu, de novo, naquela coisa da vontade, né? Eu sou de fases. Teve uma fase minha muito da poesia, que eu nem sei se é uma poesia boa, né? Mas é o que eu consegui escrever, o que eu gostava de escrever. Então, teve a fase da poesia, teve a fase do microcontos. Eu fiquei viciada em escrever microcontos. Eu queria escrever cada vez menores. Então, realmente, era o meu ambiente, assim, era o que eu queria. Aí passou um pouco, eu sou um pouco de fases, assim. E aí eu fui para essa coisa do romance, que é o romance, que como eu estava muito imersa nessa coisa do microconto, por isso que eu fiz um romance nessa forma, né? Não cabia para mim um romance com os parágrafos muito longos, uma história com uma linha muito longa. Ele tem uma linha que se segue em todos os capítulos, é lógico, mas eu quebrei esses parágrafos porque para mim faria sentido, talvez por essa cabeça da microcontista, né? De que você conta pequenas coisas em muitas coisas em pequenos espaços. Então você pode quebrar aquela história no número 2, você pode fazer alguma coisa diferente de você fazer um parágrafo que tenha aquela linha, né, de começo, meio e fim. Então eu, agora eu fiquei mais envolvida com essa questão do romance. A crônica é uma que eu não me meto muito. A Gisele Fiorini Bon é uma cronista maravilhosa e ela tem o dom, né? Eu já escrevi, mas não é uma coisa que me dá prazer. Talvez por essa coisa muito do relato, aquilo que eu disse que pode ser que eu coloque alguma coisa minha nas histórias, mas eu não gosto de contar uma história minha. Eu gosto de contar uma história que eu inventar, uma história que vem na minha cabeça. Eu não gosto de contar uma coisa minha. E então a crônica é uma que eu não me envolvo muito, mas a poesia, eu gosto de brincar assim com poesia. Não acho que é uma coisa que eu seja uma poetisa, tal. A Elisa Ribeiro e a Sabrina Dalbello são poetisas maravilhosas. Então elas, assim, eu leio a poesia delas, eu falo, ah, isso aqui é uma poesia bem trabalhada, né? Então, assim, eu me arrisco, gosto, mas não sei também se é a minha praia. E eu não sei também se a gente tem que ter praia, assim, eu tô com vontade, eu coloco, por exemplo, o meu livro, pode ser gente que olha e fala assim, nossa, um, dois, três, quatro, isso aqui não é um romance. E tudo bem, assim, né? Eu falo de novo, assim, eu gosto de escrever aquilo que eu tô com vontade de escrever, o que me dá prazer. E aí, dependendo do que quiserem nomear, né? Mas está como um romance, né? Então, é uma história completa, apesar de ser escrita dessa forma meio quebrada, assim, é só o formato que é diferente, a história tem começo, meio e fim, e tem conflito, e tem as personagens, e tudo certinho. Então, é o que eu escolhi ali para o meu romance. E vamos ver, Que tomara legal, que gostem. que legal, Fernando, que legal. E nessa sua paixão pela escrita, você acha que teria alguma chance de você, se alguém te convidar para escrever um roteiro para um cinema, uma peça de teatro? Ou não, você acha que isso é bem longe da sua realidade? Esses primeiros livros meus, Futuros Roubados e Passados Revelados, que eu falei que é uma jornalista escrevendo, eu acho que é uma jornalista e uma pessoa que gosta de assistir série. Ele é um livro, eu vou falar para você, esses dois livros, eles são um pouco roteiro, por isso que eu olho para eles e falo assim, né? Porque é difícil explicar, mas eles são realmente uma história que eu imagino numa série, eu imagino eles sendo contados de uma outra forma. Ele parece mais um roteiro, eu não tenho técnicas de roteiro, não sei como se escreve roteiro, eu sei que não é dessa forma, né? A dramaturgia também, a Paula Giannini, uma dramaturga maravilhosa, ela já tentou me dar uma ensinadinha de algumas coisas, mas não é, também nunca fiz. A Elisa também entende dramaturgia, Elisa Ribeiro. Mas assim, não fiz com uma dramaturgia, mas é engraçado que depois, assim, quando eu me afastei um pouco do livro, eu falava assim, esse livro acho que seria legal
uma série, porque ele tem uma história muito diferente, assim, muito com plot twists, assim, coisas que hoje eu já não penso muito em fazer, mas ele tem essas coisas. Então, quando você fala de roteiro, eu lembro que eu falava pro meu marido logo que eu terminei o livro, eu falei assim, acho que seria legal se escrevesse alguma coisa para televisão, né? Tipo, nessa hora eu já me achei, né? Não que fosse acontecer, mas que seria legal, né? Que eu escrevesse alguma coisa de roteiro, porque esses livros lembravam muito isso, né? Então, seria gostoso também, mas teria que estudar para isso, não é uma coisa que eu saiba hoje fazer. Mas eu adoro série, né? A gente, não que tem a ver, porque eu gosto de série, que eu vou escrever um bom roteiro. Mas, assim, eu acho que eu tenho um pouco essa cabeça, assim, dos plot twists, não sei, talvez se eu estudasse, talvez saísse alguma coisa assim. Que legal, você gosta de séries, então, Gosto, Fernanda? É, gosto. de maratonar séries? Hã? É de maratonar Eu séries? sou. Eu adoro maratona, adoro quando a série é boa. Nossa, eu gosto de séries de detetive, gosto de série de serial killer, eu adoro essas séries. E adoro séries também dramáticas. Eu adoro série. Gosto de comédia também, não tanto, mas algumas comédias me pegam assim, mas eu gosto mais assim, de detetive, eu gosto de coisas que. Dessa coisa do plot twist que eu tô dizendo, né? De investigação e de ver a mente do assassino. Eu adoro coisa de serial killer, não porque eu gosto de sangue, eu adoro essa coisa de entender a mente do assassino. Quando chega lá, entrevista a pessoa e fala, por que você fez isso? Você fica entendendo por quê, né? A pessoa nasce assim, ou ela se torna. E talvez essa coisa do personagem, né, que a gente gosta de escrever, então talvez a gente queira entender um pouco a cabeça. Por que aquela pessoa fez isso? Né? Então, não é tanto dessa coisa mórbida de ver a morte, aí chegou lá e fez tal coisa com tal pessoa, mas por que aquela pessoa fez aquilo? Como que é a cabeça? Eu acho o máximo isso de. Talvez eu devesse ter estudado alguma coisa assim também, sei lá, de psicologia, alguma coisa assim, porque eu acho muito interessante isso de. Ah, que legal. Eu também gosto de séries policiais, essa coisa de desvendar o mistério, como você falou, de entender a cabeça E, da mente criminosa, um negócio, para mim, também é atraente, assim, é muito legal. E você tem vontade de fazer uma literatura policial assim? então, engraçado que É? não tenho, Não? não tenho. Esses meus dois livros não são policiais, mas é uma história que você está imaginando. Porque o microconto tem muito disso, né? Então, na verdade, desde os meus primeiros livros já tinha um pouco no que eu estou chegando hoje e que, logicamente, vai se desenvolver para uma outra coisa também, né? Eu não cheguei no meu ápice, estou aprendendo muito, mas eu fui me descobrindo o legal é que eu consigo me ver em todos esses livros uma sementinha do que hoje eu estou porque a gente aprende, mas ao mesmo tempo é uma coisa que está na gente também, né? Então, por exemplo, não sei se dom ou pelo que eu gosto, né? Então, eu já vejo um pouco nesses primeiros livros, essa coisa do plot twist, muito do que depois eu descobri no microconto. E por isso que eu me envolvi com o microconto e gostei. Porque aquela coisa de você mostrar alguma coisa, mas depois você revela outra. Né? O microconto tem muito essa coisa tanto que o meu livro chama Iceberg, né? Por causa do iceberg, que você tem aquela historinha daquela coisa que você enxerga no pico, mas existe uma coisa muito maior lá embaixo, e que você tem que mergulhar para ver o que é. Então, essa coisa de você enganar, entre aspas, o leitor com você dá uma história, mas existe uma outra história por baixo. Então, eu gosto dessa coisa também. Mas o detetive em si, pensar numa história de detetive, não, é engraçado. Eu gostaria, eu já pensei em fazer essa coisa da mente do assassino, eu já pensei em fazer um livro com pessoa num manicômio, em alguma coisa assim que a gente use meio que a loucura daquela pessoa. Até comprei um livro sobre doenças da psicopatia, coisas assim. Mas acabei não fazendo. Mas essa coisa de você, da mente, né? Aquele filme, por exemplo, um dos filmes que eu mais gosto, tem até que assistir de novo para ver se eu ainda gosto mesmo, porque a gente muda, mas A Ilha do Medo, eu adoro aquele filme. Você fica assim, como assim, né? Eu não sei se você assistiu. É muito legal de você. Ele é louco ou não é louco, né? Por que ele está fazendo isso? Eu gosto dessa coisa de você tentar entender e isso acho que é muito de personagem, né? De criar. Eu acho que os personagens que você não entende são personagens
ricos. Então, talvez isso sim, talvez eu persiga isso, de colocar um personagem, mas uma história de detetive eu não tenho vontade. Pode ser que eu venha a ter, mas não. Legal, você falou que você citou do Miguel Ponto, da história que está por baixo, é muito legal esse livro que você tem um título muito, muito interessante, que bate bem com isso, que é Iceberg, né, Fernanda? Isso, É, esse, tem a ponta por cima, mas tem por baixo tem história, né? isso. Bem interessante. E você tem. Vai nesse caminho, né? É isso mesmo. Que le- que legal. E você gosta, por exemplo, estão falando negócio de suspense policial, que você lê literatura desse tipo? Você Também gosta de ler? não, talvez por isso eu não tenha vontade de escrever. Eu não vejo Não. literatura, eu gosto disso na TV. Eu não sei por quê, Sidney. Agora você me pôs uma pergunta. Eu não sei por quê. Eu vou pensar agora esses dias por que que eu gosto disso num filme, mas eu não penso ler ou escrever alguma coisa policial. Não sei dizer. Eu separo, engraçado, né? Eu acho que tem coisas que eu assisto e tem coisas que eu leio, né? Não sei. Mas não espere. Não espere um livro policial por enquanto. Não vai rolar. Você não se entendeu ainda com a Agatha Christie, então? Então, Agatha Christie, por exemplo, minha irmã leu todos. Minha irmã leu todos. Até o Silvio Santos, minha esposa viu, eu não vi. Então, minha irmã leu todos, não li, mas eu gosto mais ou menos também, não gostei tanto não. Dos filmes da Agatha Christie, eu quero ver, né? Mas não... Eu li Rafael Montes, né? Tem algumas coisas um pouco assim de... Eu li um livro dele. Não era muito de detetive. Eu não sei. Você me indica algum, Sidney? Você conhece algum livro bom de detetive? Agora eu fiquei com a coisa na cabeça. Livro bom de detetive? É. Olha, de cabeça agora me vem o clássico Sherlock Holmes. Por exemplo, Sherlock eu gosto da série. Mas Oi? Sherlock eu gosto da série, por exemplo. A série britânica, É. né? Você está falando? Tem várias séries, né, do Sherlock. Tem várias Tem umas séries, né? 4, eu acho. Mas é interessante. A literatura, eu não sei por quê. Mas não... A literatura eu estou lendo muito contemporâneos, né? Então não sei. Eu não sei se porque a gente escreve também, a gente acaba procurando o que a gente quer, o que a gente quer escrever, né? Então, a gente acaba lendo meio que os pares nessa hora que a gente está aprendendo, que a gente está se envolvendo com um livro. Então, não é uma coisa, vamos dizer, se eu lendo por estudo, não que eu leia por estudo, mas não é como eu não quero escrever um policial, por exemplo, não é uma coisa que eu busque. Talvez seja isso, não sei. Alô, Fernando? Não. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te Então, ouvindo. não sei. Talvez seja essa explicação. Né? Outro dia eu acabei assistindo um filme, já faz algumas semanas, um filme antigo de Sherlock Holmes, assim, acho que 1940, alguma coisa. No... É curioso. Mas Às as vezes, histórias no cinema, assim, eu gosto. legal. Você gosta de cinema, então, né? Você- Gosto. Gosto de cinema, gosto de cinema, literatura. Museu eu tenho ido pouco, mas gosto também de artes. E tudo isso Tudo ajuda pode ter a escrever, né? tudo ajuda na hora de escrever, né, Fernanda? Com certeza. Às vezes é uma expressão assim, de uma tela, né? Um quadro, um filme, tudo, né? Não só as histórias nossas do dia a dia, né? Tem muita gente que fala assim, eu gosto de ir no ônibus, ficar ouvindo as pessoas falarem e aquilo me dá uma ideia de uma história. Também, né? Mas às vezes um filme, uma série, um outro livro, né? Que você leia, é bem interessante. Às vezes uma frase, né? Vem uma frase, assim, aquela frase já te leva, já te instiga ali para escrever um conto. Às vezes vem do nada, assim, né? Às vezes uma palavra. O microconto é muito assim, né? Como ele é muito curtinho, então uma palavra ela vai te levar a uma micronarrativa. Então vem de tudo, né? Eu gosto de falar assim, que você tem que estar atento, porque as flechas vêm de todos os lados, inspiração vem de todos os lados, mas você tem que estar atento, né? Você tem que estar preparado para receber aquilo, senão vai passar e você não vai ver.
Então, quando eu tô assim, principalmente, logicamente não é todo tempo que eu tô, mas se eu quero, eu quero agora voltar a escrever microconto, ou eu quero escrever uma poesia, então eu começo a ler os outros, né? Então, eu gosto muito de ler poesia para me inspirar para escrever a poesia. Então, às vezes, uma palavra dentro de uma poesia vai me levar a uma poesia minha, né? Ou até um conto, às vezes. Então, só que você tem que estar atento, né? Tem que estar ligado, senão a ideia vai passar ali perto e você não está nem sabendo. Então, a inspiração vem de todos os lados. Ah, isso é legal, muito legal. É, você, você, por exemplo, pensa em escrever alguma coisa, né? A gente fala que policial você não tem vontade, assim. Mas, por exemplo, por um lado mais tipo Edgar Allan Poe, alguma coisa desse tipo também, não? Olha, eu vou dizer que eu já escrevi esse Entre Contos que eu comentei, que foi onde, logo depois que eu conheci a Sandra, eu entrei para Entre Contos. O legal é que lá os desafios eram justamente desafios. Então eles colocavam lá, agora tem que escrever terror, agora tem que escrever ficção científica. Coisas que você não imagina escrever, você faz pelo desafio. Você fala, agora eu vou. Então, por exemplo, quando vinha lá, tem que escrever terror. Então eu lia terror, eu assistia filmes de terror, então era legal que as pessoas ficavam se indicando, assiste o tal, veja tal, leia tal. Então, muito legal, eu li contos de terror, então eu me envolvia ali naquela atmosfera para poder escrever. E aí saiu um conto de terror, aí eu li contos dos fantásticos, acho, não sei se eram contos fantásticos, contos do século XIX, e aí eu escrevi um texto todo naquela linguagem do século XIX. Aí a gente fez um de ficção científica. Então, o legal justamente era o teste, né? Mas é aquela coisa que você testa, que você se desafia, mas a gente tem aquele conforto de escrever aquilo que a gente está acostumado. Então, exige, lógico, mas é o seu conforto, é o que você gosta de escrever. Acho que todo mundo tem o seu. Que é aquilo, de novo, voltando no prazer, mas não só o prazer, a facilidade, né? Então, assim, existem temas, existem tipos, né, de textos que são mais confortáveis para mim, que fazem mais parte do meu dia a dia. Mas é legal também, de vez em quando, também pelo prazer de aprender e de testar e de ver até porque a gente escrevia o desafio e aí as pessoas ainda vinham e falavam e criticavam o seu texto e davam nota. Então, assim, realmente era uma coragem. E aí é legal porque às vezes aquela pessoa que está acostumada a escrever o terror, lê o seu de terror e te dá os toques do que tá legal ou não tá. Então você pega uma pessoa que tem um conhecimento maior sobre aquilo, escreve sobre aquilo e que ela vai te ajudar. E aí pode ser que você se descubra uma super escritora de terror e aí você vai, né? Então acho que a gente tem que testar também. Tem como eu faço, né? Com a poesia, com o microconto, já escrevi também crônica. A gente vai testando e vai vendo onde se encaixa, onde encontra o leitor. Então tem várias, a gente tem muitas oportunidades, né? Então, se a gente gosta, tem que arriscar. Se perceber que não dá, que não é para aquilo, que ninguém tem que saber tudo, né? Aí a gente vai pro confortável mesmo e tudo bem, né? Pois é, Fernando, eu já te levei aqui para vários gêneros Uhum. literários, né? Até cinema e teatro. Aqui. Só faltou falar em literatura infantil aqui com você, né? Então, Mas é legal. Oi? difícil para mim. O infantil, a Paulinha, se ela ainda estiver aí, ela vai dizer, porque a Paulinha, ela escreve infantil, né, muito bem, a Paula Janine. E aí a gente, nas contistas, acho que foi nas contistas, não, num programa de rádio, o Vinilzinho, que tomara que volte, um programa fofíssimo de rádio. E aí ela pediu para nós, né, para as contistas, gente, vamos escrever alguma coisa de infantil ou algum microconto. E aí, Sidney, só me vinha na cabeça os animaizinhos. Então, depois ela me ensinou que não é porque é infantil que tem que ter animal. Então eu não tenho, eu não sei fazer. E aí eu vinha, pegava lá, era sempre uma formiga, um cachorro, eram sempre os animais. Eu relacionava coisas infantis com os animais, porque eu não tenho filho, né? Os meus sobrinhos moram no Brasil, então assim, eu não tenho esse contato com as crianças, então a literatura infantil para mim é muito difícil. Mas fiz lá uns microcontos, umas coisinhas infantis, mas não é o meu. Eu acho que cada um tem que saber também o seu limite. E outra coisa também, até falando sobre isso, sobre limites, sobre literatura infantil, é que a literatura infantil é muito difícil, né? A infantil, a juvenil, porque eu não sei por que elas são menosprezadas, né? Então, assim, é como se fosse uma coisa menor.
E eu acho que deveria ser o contrário, porque quando você escreve para uma criança, você tem, primeiro, que você tem uma responsabilidade enorme, e outra que você tem que escrever de uma forma que você chame a atenção daquela criança que tem tanta coisa para descobrir, né? Uma criança, ela tá sempre, ela é muito, né? Tem muita energia, ela tem muitas coisas para ver, é difícil pegar o foco da criança. Então, você escrever uma literatura que você faça com que a criança pare para ouvir aquilo, né? E depois, quando ela começar a ler, ela tem interesse naquela leitura, é difícil. Então, eu acho que a literatura infantil não é a minha praia, não é o que eu sei fazer, mas eu não menosprezo de maneira alguma, eu acho realmente muito importante, assim como a juvenil, que você também é um público mais difícil de você chegar, né? Então, mas eu acho que cada um, né? Eu acho que eu estou inventando demais aqui, que eu estou indo já do romance pro... E aí eu até brinco, Sidney, que se eu não tivesse feito agora o meu romance, ia ser uma folha em branco. Porque eu fui do romance, eu fui pro conto. Aí eu fui pra poesia e eu fui pro microconto, eu estou diminuindo. Então eu brincava que depois do microconto só se eu escrevesse um livro com uma palavra, né? Então ainda bem que aí eu fui pro romance, mas eu já estou inventando bastante. Acho que não vou me descobrir mais outra coisa, não. Eu acho que não. Bom, Ah, isso é legal. Você falou que de fato é menosprezar a literatura infantil. Isso acontece. Eu já recebi várias escritoras de literatura infantil que relatam isso, que falam isso. É colocado como uma coisa menor mesmo, né? E, como você bem disse, deve ser o contrário, porque é ali que começa a formação literária, né? exato. Da pessoa, né? A criança ali começa a formação literária, então é muito importante, muito mesmo. Você colocou muito bem, viu? E eu não posso te falar que você falou da sua poesia, você disse que não sabe que você é boa. Sua poesia é ótima, viu, Ah, Fernando? Pode ter certeza disso. Os três poemas que ali seu aqui já dão mostras cabais da beleza da sua poesia, tenho certeza disso, viu? obrigada. E como é que você vê, falando da mulher escritora, em relação às editoras, você acha que ainda tem aquela coisa, as editoras ainda privilegiam os homens, né? Aquele preconceito, não pode escrever certo gênero ou não, o homem ainda ele é privilegiado, você vê ainda isso, Fernanda? Olha, acho que está melhorando, na verdade, eu não sei dizer com toda certeza. Eu percebo uma melhora, eu percebo que tem mulheres ganhando prêmios, mulheres imprimindo, muitas editoras valorizando muito as escritoras, pessoas como você, né, entrevistando, divulgando. Então, eu acho que já tem um espaço maior. Existe ainda algum preconceito, aquela coisa da escrita de mulherzinha que se fala, né? Como se a mulher só pudesse tipo escrever aquele tipo de literatura, mas eu acho que já é menor, já é menos. Eu acho que vamos ser otimistas aqui de que ainda falta um caminho, como a gente comentou, né? Que a Josefina começou lá atrás, um caminho, uma luta que ainda continua, então não dá para a gente negar. Mas eu acho que a mulher está conseguindo aos poucos se mostrar, acreditar também, né, na própria capacidade, e aos poucos a gente vai entrando. A gente vê também muitas mulheres editoras, inclusive, né, ocupando os espaços. Eu acho que, não só para a mulher, né, para como outras minorias que se chama, né, que se fala, eu acho que está crescendo, né? Não, ainda tem muito chão pela frente, mas eu acho que existe um espaço um pouco maior, não dá para negar, né? Eu estou aqui falando com você, eu estou imprimindo meus livros, a gente está conseguindo um certo espaço, né? Com mulheres à volta, fazendo revisão, edição, leitura crítica. A mulher está também nesse espaço, né? Não é uma coisa só masculina. Mas eu acredito sim que ainda tem muito que melhorar. E até agradeço o seu trabalho nisso também, de facilitar isso para nós, de divulgar. Mas eu acredito que aos poucos vai melhorar cada vez mais. Eu acredito sim. Assim, imagina, o trabalho que eu faço aqui, como eu já falei, eu aprendo muito com vocês, para mim é uma honra, um privilégio. E tem dado alguma melhora sim, a gente viu o Prêmio Jabuti com mais mulheres premiadas, você ganhou esse prêmio agora do 2022 lá do CEP, então tem alguns sinais. Mas é uma luta contínua, uma luta árdua, Uhum. né? Não só nesse campo da literatura, em outros campos, né? Da mulher como um todo sendo respeitada, sendo olhada como propriedade do homem. Isso ainda é muito grave,
assim, se o olhar machista do homem, do discurso do patriarcado ainda é muito forte, que ainda inibe a mulher, que constrange a mulher, que estupra a mulher em todos os sentidos. Sim, É uma luta que a gente precisa continuar muito, firme e muito, forte, com né, Fernanda? certeza. Tá na sociedade, tá no pensamento da gente sem a gente querer, às vezes, né? Uma coisa que é difícil de tirar, né? Então a gente percebe que a coisa está melhorando, mas existe sempre um preconceito, talvez que a gente nem perceba muito, nem queira mostrar muito, mas está ainda aí, né? Não tem como negar. A luta continua, né? Essa que é a verdade. E, Fernando, você agora está com o lançamento do livro, você já está escrevendo alguma coisa? Tem algum projeto, alguma coisa em mente ou não? Agora é só o lançamento do livro. Então, eu comecei a escrever um novo livro, e aí eu agora dei uma parada nele, porque eu comecei a pensar mais no meu, porque por essa questão do lançamento, né? Eu quero emergir de novo na Izinha ali, né? Na história. Então eu tô um pouco parada, assim. Eu tô escrevendo, tenho já acho que devo ter umas 50 páginas, alguma coisa assim. Mas já é bastante coisa, né? Mas eu dei uma paradinha agora, mais para pensar nessa parte do lançamento, agora ir para o Brasil, me dedicar a isso. Mas estou escrevendo sempre, tô contos, né? Sempre vem alguma ideia e a gente não pode parar, né? A gente vai escrevendo. Mas o livro que eu pensava talvez para esse ano não sai, não vou fazer um livro esse ano, não. Então, esse ano é mais agora pensar no lançamento do meu e trabalhar um pouco mais nesse meu outro, mas não para ficar pronto para esse ano. Não tenho esse pensamento, não. Ah, mas que legal. O importante é que você está escrevendo com calma, com prazer, isso que importa. Dá para dar algum spoiler? Não, é exigir muito de você. Esse, o que eu posso dar, mais ou menos de spoiler, é que não vai ter nada a ver com esse livro anterior, né? Mas é sobre dois irmãos gêmeos, e aí eu vou falar bem dessa relação dos dois com o pai, muito daquela questão de, por serem gêmeos, como se a sociedade exigisse que eles tivessem uma relação muito íntima, né? Mas né, no caso deles não é. E aí vou envolver grafite, né? Esse rapaz, ele é grafiteiro, então vou viver São Paulo, grafite, e um sumiço dele, essa irmã vai buscar ele através dos grafites pelos muros de São Paulo. Então, mais ou menos o que eu posso te dar de ideia, assim, é isso daí. Então, Ah, que vamos legal. trabalhar. Vamos trabalhar, é isso, é isso. E que legal. E com certeza vai ter um nome tão instigante como esse último, né? Um mais um igual a dois, dois menos um igual a zero. Vamos ver. Não sei ainda, mas vamos ver o que vem. Olha, eu aqui botando pressão na escritura, que coisa feia. Desculpa aí, Fernanda. Mas, É, deixa eu dar aqui uns recadinhos. Eu ainda tenho uma pergunta para você, Fernanda. Eu quero dar uns recadinhos antes aqui. Para falar que na próxima semana a gente vai ter mais um encontro dessas mulheres, na terça-feira, dia 3 de outubro. Eu vou receber aqui a escritora poeta Isa Corgozinho, ela que é doutora em teoria da literatura, nasceu em Brasília, mas mora na Paraíba, foi professora universitária, tem um trabalho maravilhoso, escreve super bem, viu? Então, Isa Corgozinha, nossa convidada próxima a essas mulheres. Não perca, tá todo mundo convidado e vai ser um bate-papo maravilhoso. Um bate-papo maravilhoso. A Isa é ótima, né? tá? Não esqueça. Eu quero falar também da minha parceria com a editora Voz de Mulher, da minha amiga Thelma Ventura, que é o projeto Essas Mulheres, olha só. Desculpe, o projeto Lê Faz Crescer. São 3 e-books com textos que foram publicados lá no meu blog Tabacaria, na seção Lê Faz Crescer. Que é uma sessão na qual eu convido pessoas para dar depoimento falando das suas experiências como leitores. Muito legal, assim. A gente conseguiu reunir vários textos que foram publicados lá, até uma fez um trabalho lindo de edição, e eles estão disponíveis em 3 e-books lá no site da editora Voz de Mulher. É só entrar lá e baixar de graça, editoravozmulher.com.br, está muito bacana. Esses e-books já viraram referência em universidade, é muito legal, vale a pena ler, levar para as escolas, é muito bacana, ler faz crescer, viu? Que legal. Convido todo mundo a conhecer. Assim como convido todo mundo a conhecer também o trabalho da Thelma Ventura
a editora Voz de Mulher, que é um trabalho muito bonito, lançando autoras, né, publicando autoras, é muito bacana, viu? Tem um catálogo maravilhoso. Assim de outras mulheres que estão à frente de editoras que eu sempre cito por aqui, como a Vânia Sarasvati com a Vânia Clades com a Sarasvati Editora, a Sandra Regina com a editora Fêmeas, as duas são de São Paulo. Tem em São Paulo também a editora Garopa, da Marina Ruivo, uma editora nova, que está lançando aí uma coletânea maravilhosa, baseada no primeiro disco do cantor mineiro Beto Guedes, lá do Clube da Esquina, muito legal. Tem a Luísa Novaes com a editora Litera Books, tem no Rio de Janeiro a Teresa Mota com o Ibis Libris, enfim, a Infinita da Adriana Marim, que em Portugal faz um trabalho muito legal divulgando os autores brasileiros na Europa. Tem a Infinita aqui em Floripa com a Lelita Fernandes, enfim, são mulheres à frente de editoras, vale a pena se conhecer, é um trabalho maravilhoso, viu? Assim como convido também a conhecer o trabalho da Carol Tomasi, que faz um trabalho bacana incentivando as mulheres, com nas vozes delas aqui no Instagram. Tem a Silva Schmidt, com seu trabalho bacana também, divulgando as autoras. Ela tem um podcast que ela lê poesias aí lá no Spotify, muito bacana. Trabalho sempre bacana. Tem a Dayana Pasquim com o seu podcast Ao Pé do Ouvido, onde ela faz leitura de textos de autores brasileiros, também muito bacana. Tem o coletivo, como eu falei, As Conquistas, que vale a pena se acompanhar, maravilhoso. Tem as Eluaradas, que é um coletivo maravilhoso, liderado pela Marta Cortesão e a Patrícia Poeta, fantástico, em mais de 100 poetas, já está no terceiro e-book, que é o primeiro tomo das Bruxas do Vento e a Vida. Você pode entrar no perfil das Eluaradas aqui no Instagram, pegar o link para baixar, que é de graça também. Tem o Somos Tigres, que é um coletivo da Juliana Ross, que é uma escritora, é um trabalho muito bacana de consideração das mulheres, de direito das mulheres, muito bacana. Tem também a Ilana Leak, que faz um trabalho maravilhoso na área de sexologia, ela que é escritora, poeta, escreve também literatura erótica, está com uma trilogia muito legal, saiu já 2 volumes, Emo e Sexo, Emo e Poliamor. Ela também faz um trabalho muito legal com Conversas Íntimas, que é uma reunião que ela faz todo final, toda a última terça-feira do mês. Hoje ela fez, hoje mais cedo, 6 horas lá de Brasília, ela que mora na Suécia. É muito bacana, que ela faz uma conversa legal, sempre com um livro como base, ela discute, ela é uma estudiosa de sexologia muito bacana, além da lista que ela tem chamada Carta Desirê, uma mail list que você entra, recebe uma carta que é muito legal, um trabalho muito bacana da Eliana Lear. Tem a revista Voo Livre da Marina Marim, muito legal, acompanhe também, bacana, dando força para a literatura. E também tem a revista Debate, a revista cultural muito bacana, também dando força para a literatura, para quem está começando a escrever. Então, acompanhe esse trabalho, viu? É muito bacana. O Mulherio das Letras, que sempre um trabalho muito bacana, seja com seus grupos regionais ou o grupo nacional, é sempre legal, sempre dando voz às mulheres. Não esqueça, cada vez que a mulher escreve, uma gema do patriarcado se quebra, não percam, viu? Não percam mesmo, assim. Quero falar que essa live aqui vai ficar gravada aqui no Instagram, viu? Se você quiser acompanhar depois. Tem sempre um público que acompanha depois, viu, Fernanda? Que dá um feedback legal depois, muito bacana, viu? Sim, com certeza. E se você quiser, eu posso mandar o link dessa live para você, você pode baixar no seu feed, viu? Ah, que legal. Ótimo. Eu mando para você, você recebe uma mensagem lá no privado do Instagram, pedindo para você analisar, e você clica lá e aprova e vai para o seu feed, tá? Eu mando para você. E vai estar aqui também no YouTube, nosso canal Blog Tabacaria Essas Mulheres, da quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, tá? Tem por dentro lá no canal, o canal que a gente está começando, está publicando as entrevistas que a gente faz aqui, é muito legal. Mais tarde vai ter material inédito, vai ser bem bacana no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, não deixe de prestigiar, certo? Bom, dados esses recados, Fernando, quero te fazer uma pergunta para você, nossa pergunta clássica da reta final das lives, que é o seguinte, até já chamei isso de quadro essa pergunta, sabe? Que é batom no espelho. Quer que você se imagine em um quarto diante de um espelho enorme aí, com um monte de batom, você pode escolher a cor que você quiser, e você deixa uma mensagem nesse espelho pra gente. Pode ser um poema, pode ser uma mensagem curta, uma crítica, pode até xingar o apresentador, não tem problema. Mas que você deixa uma mensagem para você aqui pra gente, aí nesse espelho enorme aí, com batom na cor que você escolher. Fica à vontade, Fernanda. Olha, não
não tinha me preparado para isso. Eu colocaria uma mensagem tudo a ver com o que a gente conversou aqui e que é uma mensagem importante, muito simples, porque eu sou de poucas palavras. Leia mulheres, eu colocaria assim, leia mulheres com batom vermelho. Então, Que legal, é isso mesmo, leia mulheres, tem que ser isso mesmo, bacana. Gostei muito, Fernanda. Bom, estamos chegando aqui no final da nossa live, Fernanda. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui na live, que acompanhou aqui a nossa live, que vai acompanhar depois. Sigam a Fernanda, acompanhem o trabalho da Fernanda. Como vocês perceberam, é uma pessoa fantástica, não é só questão de ser premiada, mas porque é uma pessoa que tem prazer em escrever, se dedica à leitura, né? Faz parte do maravilhoso das conquistas, então acompanha o trabalho da Fernanda, vale a pena, a Fernanda faz um trabalho maravilhoso, viu? E para quem está me conhecendo hoje, se quiser me seguir aqui nas redes sociais, vai ser um prazer ter vocês aqui me acompanhando aqui nas redes sociais, vou adorar a companhia de vocês, viu? Agradeço muito. Fernanda, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, quero dizer que amei a live, aprendi muito com você, adorei conhecer um pouco mais de você. Tenho certeza que você tem um amigo aqui, conte para mim que você precisar divulgar seu trabalho, live, o que você quiser, tá bom? Obrigado mais uma vez, um brinde a você, viu, obrigada. Fernanda? Eu que agradeço, Um brinde à nossa homenageada do dia, a Josefina Álvares de Azevedo, um brinde a todas as mulheres. E obrigado, Fernanda. Amei a live, obrigado. Aprendi muito com Eu você. aprendo muito com você sempre. Obrigada pelo convite, obrigada pelo papo. Você é muito gentil. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por ter apresentado a Josefina aqui para nós também. E valeu pela conversa, pela gentileza. Obrigada, viu? Obrigada para todo mundo também que assistiu, minhas amigas queridas, amigos que estão aí. E para quem vai ver depois também. Agradeço de coração. Obrigado, Fernanda. Então, obrigado a todo mundo. Obrigado. Até a próxima semana que vem com mais um Essas Mulheres. Isa Corgozinho. Vai ser um bate-papo maravilhoso. Tem muita história para contar a nossa amiga Isa. Um beijo para todo mundo. Tchau. Até a próxima semana que vem com mais um Essas Mulheres. Terça-feira, 3 de outubro. Abrindo o mês de outubro. 3 de outubro, às 19 horas. Um beijo para todo mundo. Tchau. Até a semana que vem. Tchau, Fernanda. Tchau, todo mundo. Obrigado. Tchau. Tchau.